Como é que Deus se revelava às pessoas no tempo do Velho Testamento? Lembrando a vocês que na época não havia Bíblia. Deus se manifestava às pessoas de maneiras distintas. Deus falava através da sua própria boca, através dos profetas, de pessoas comuns, através dos seus feitos poderosos e de maneira inusitada. É assim que Deus se comunicava com o seu povo. Então o que eles conheciam de Deus, eles conheciam através da palavra. Mas, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, que nós acabamos de ler, o evangelista ele está dizendo aqui que essa palavra se fez carne. Ela se substanciou. A palavra de Deus se tornou substância humana. Jesus, queridos, é a encarnação de toda a palavra de Deus. Ou seja, a palavra se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, aquele Deus conhecido apenas no campo conceitual, revelado na palavra, agora ele habita no meio dos homens. Jesus Cristo é a expressão máxima da revelação de Deus. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Não há momento maior na história onde Deus tenha se revelado a não ser em seu Filho. Como diz o escritor aos Hebreus, antes Deus se revelava aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus se revela através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Em Jesus habitou toda a plenitude da divindade. Jesus é o ápice da revelação. E na continuação do versículo que nós acabamos de ler, o que diz? O verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Não é assim que está escrito aí? O que João está dizendo aqui? Ele está dizendo que Jesus veio até nós cheio de glória, como diz o texto. E nós vimos que ele era filho do Pai, cheio de graça e de verdade, diz o texto. Gente, isso é Natal, irmãos. É justamente isso, é Cristo habitando entre nós. Mas aí nesta manhã você pode perguntar a mim, mas Ronaldo, em que isso muda a nossa vida? O que significa Jesus se fazer carne? Significa que Jesus se tornou palpável, acessível e plenamente visível. Não é mais agora dedução profética, não. O texto diz que agora ele vem, ele toma forma humana, ele habita no meio do povo, e o povo vê agora as suas manifestações, os milagres, a sua glória, a sua beleza, a sua grandeza. O povo vê o Cristo, que era o verbo. Deus se tornou presente. A presença de Deus na minha vida é fato. É real, é verdadeira. O Cristo a quem nós amamos e servimos é absolutamente real. Portanto, a nossa relação com Jesus tem que ser palpável. É Cristo em nós e nós em Cristo. Nós em Cristo e Cristo em nós. A igreja é a continuação da encarnação de Cristo na terra. Quando a sociedade olhar para nós, igreja, ela tem que ver quem? Jesus, Cristo, vivo e real. Meus irmãos, tanto isso é verdade que a igreja é chamada na Bíblia como o quê? Corpo de Cristo. E um corpo é algo visível. Um corpo é algo tocável. É tangível. Então agora você entende melhor sobre a ideia da encarnação? Quando o mundo olhar para nós, o mundo precisa ver Cristo. A pregação da encarnação, ela é fantástica, gente. A pregação da encarnação é belíssima. Por isso que a nossa relação com Jesus tem que ser concreta, gente. A nossa relação com Jesus não pode se limitar apenas a encontros como esse, dominicais. A nossa relação com Jesus tem que ser real. Eu
tenho que me relacionar com Ele, eu tenho que conversar com Ele, eu tenho que ouvir a voz dEle. E quando nós aprendermos, queridos, a nos relacionar com Cristo nesse nível de intimidade, quando a nossa vida e a vida dele se confundir em uma só, se misturar, queridos, aí nós vamos experimentar o que diz o restante do versículo. Porque agora o texto diz: então vimos a sua glória. Se a gente quer experimentar a glória de Deus, como Moisés experimentou, como ele viu a glória de Deus, então você precisa ter uma relação íntima, uma relação real e concreta com Cristo no seu coração. E aí você vai experimentar esta glória. Ande com Ele, vá ao seu trabalho com Ele, vá dirigindo o seu carro com Ele. Amém, queridos? Resolva um negócio com Ele. Fale com alguém sabendo que você está do lado dele. Gente, isso é fantástico que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com Paulo, o apóstolo. Porque o que eu estou dizendo para vocês foi tão forte na vida de Paulo, foi tão impactante, tão real na vida de Paulo, que chega um momento da história de Paulo que ele diz o seguinte: eu não vivo mais. Mas agora é Cristo que vive em mim. Era Cristo nele e ele em Cristo e Cristo nele. Neste Natal, meu irmão e minha irmã, nós vamos celebrar o Cristo que vive. Ele vive e ele faz parte da nossa história de vida. Como é bom a gente saber disso. Celebre a Jesus neste Natal. Celebre a Cristo neste Natal. E aqueles que estiverem próximos a você, quem estiver perto de você, que essas pessoas elas possam receber e perceber que a sua relação com o Senhor é muito real, é muito verdadeira e é muito concreta, ao ponto delas dizerem: eu também quero isso para mim, eu vejo algo especial em você, eu vejo Cristo na sua vida. Oh, meus irmãos, que todos vejam em sua vida a glória do Verbo. A glória do Verbo que se fez carne e hoje vive em você. É Cristo em vós, a esperança da glória.